Tarde a todos. Obrigado aí pela introdução, Felipinho, Felipe Godoy. É um prazer estar aqui com vocês. Já fui apresentado, sou do grupo NTSec. Bem brevemente aqui, antes de falarmos sobre a estratégia de cibersegurança, falar um pouco sobre o futuro, né? Queria trazer esse panorama recente lançado do Gartner, né? Há 2 meses, falando sobre a construção de uma estratégia de cibersegurança, né? O quão nós temos que ser adaptivos, né, a um cenário de transformação digital numa velocidade, acho que nunca vista, né, nas nossas histórias, né, e eu queria trazer esse plano de fundo, né, sobre o quão adaptivo tem que ser a nossa estratégia de cibersegurança, adaptivo ao negócio, adaptivo à transformação digital, né, à adoção de IA e vários outros temas. Então depois eu compartilho esse material, mas esse é um tema que eu queria compartilhar com vocês, como as nossas companhias, né, da perspectiva da Trend, né, como fabricante de software de cibersegurança, o Godoy, né, à frente da estratégia de cibersegurança, e o quão, né, nós estamos também aprendendo com tantos novos ataques que vêm acontecendo, né? Acho que o mercado fala muito sobre vulnerabilidade. Uhum. Eu fico olhando assim, mas quantas novas técnicas, quantas novas táticas, né? O quão nós estamos aprendendo com esses novos ataques. E aí eu trago um pouco do plano de fundo aqui, da complexidade desse ataque. O ataque hoje ele é muito complexo, ele é fragmentado, ele tem diversos vetores, né? E sob esse plano de fundo, o quão as nossas instituições, né, estão submetidas ao risco cibernético, né? E como nós estamos lidando com todas essas tecnologias, né, e trazendo uma visão de risco para que eu possa levar ao executivo o quão exposto ou o quão, né, adaptivo eu estou a todo esse cenário. Então, Felipinho, eu queria primeiro agradecer aqui a presença do Godoy, né, a tua presença. Tem aqui um... Eu acho que eu queria... Bom, obrigado, Rodrigo, obrigado, Godoy, pela oportunidade de estar aqui com vocês. Eu acho que a gente conseguiria definir e dividir as empresas em 3 momentos, tá? Eu acho que esse é o grande ponto, né? Como a gente está buscando uma bússola de como navegar nesse mar revolto das ameaças, vulnerabilidades, transformação digital, negócios cada vez mais rápidos e adaptando novas tecnologias como um todo. Então, talvez a gente possa dividir em 3 momentos. O primeiro momento das empresas antes de um ataque, durante um ataque e depois de um ataque. Nessa linha, quando a gente pensa nas empresas durante um ataque, a empresa está pensando e está no momento e numa estratégia, num dia de operação muito mais em detecção e resposta. Segundo um estudo do Gartner, revelado no ano passado, de 65 a 70 empresas estão o tempo todo em detecção e resposta. Eu posso buscar uma estratégia onde estou detectando mais rápido, respondendo mais rápido, diminuindo a minha janela de exposição de 3, 4 meses do atacante dentro da minha empresa para 2 dias, mas ainda assim eu estou detectando e respondendo. Nesse momento, esse pensamento, eu estou ali reativo e defensivo. Acho que se a estatística de 65% a 70% é isso, a gente sabe como o cenário de ameaças brasileiro é peculiar, né? Acho que a gente está, pelas conversas que eu tenho tido com os nossos clientes, a maioria das empresas hoje estão aqui. E a gente sabe o que vai acontecer, a gente sabe que o problema vai acontecer, e aí a gente tem um segundo momento, onde a empresa, a consciência da empresa, do board, dos nossos pares, fora do mundo de cibersegurança, entendem que eu preciso melhorar, eu preciso recuperar, eu preciso responder. E ali a gente surgiu nos últimos tempos um termo de cyber resilience, resiliência cibernética, entendendo, bloqueando, fechando ou ficando cada vez mais forte para quando o ataque acontecer. E nessa mesma estatística do Gartner diz que de 15 a 20% das empresas estão nesse momento. Tá? Desculpa, mais ou menos de 20 a 25, tá? Mas eu acho que tem um outro cenário onde a gente consegue ter um mar um pouquinho mais azul, um pouquinho menos caótico para a gente remar, que é onde a gente começa a falar de ser mais proativo. Usar tecnologia, usar estratégia, tirar aquele monte, a complexidade que o Rodrigo comentou de arquitetura, de responder cada vez mais, de mais ferramentas e mais produtos, a gente tentar ser mais proativo e preditivo. E aí é onde a gente chega num ponto onde a empresa, a estratégia, está começando a falar a linguagem do negócio. E a linguagem do negócio só entende mais risco. Não é?
E aí eu queria falar um pouquinho, Godoy, a gente teve algumas experiências já juntos aí nessa ótica, né? Conta um pouquinho do que você conhece, das experiências que você já passou, dos colegas. Como é que está sendo essa dificuldade ou de mudar a nossa forma de falar, mais orientada ao negócio e focada em risco? Bom, legal. Obrigado aí pelo convite, né? Acho que é bem bacana poder compartilhar as experiências, né, que a gente vive. E quando a gente fala de ataque, ataque é uma coisa muito complexa para a gente, né? Só quem já viveu mesmo, quem já acompanhou sabe. Então a gente fala do antes, que é a antecipação. Então tudo aquilo que a gente faz, que a gente se prepara, que a gente tenta antecipar. Durante o ataque, que é aqueles dias ali que a gente fica sem dormir, que a gente Em um war room. junta um monte de gente, um monte de parceiro e todo mundo ali tentando resolver, e o pós-ataque, porque no final do dia, numa cadeira mais estratégica, você tem a responsabilidade, né? Um ataque bem sucedido, você numa cadeira de CISO, numa cadeira de líder, de executivo de segurança, a responsabilidade é sua. E a grande sacada de todo esse processo é como você consegue materializar uma estratégia para um plano diretor e levar isso até uma alta direção, né? E aí o legal dos slides que o Rodrigo trouxe, tem aquele slide de uma arquitetura da complexidade. Então você olha toda a tua estrutura, só que você tem ali pessoas e você ainda bota os seus parceiros. Uhum. E hoje a gente sabe da dificuldade grande que a gente tem para cuidar da nossa estrutura. Imagine num ambiente que é um ecossistema onde você tem uma série de parceiros e no processo supply chain, e cada parceiro tem o seu nível de maturidade de cibersegurança, só que ele está conectado no teu ambiente. Então, os desafios são muito grandes. E aí você tem que tratar a segurança por camadas e por disciplinas. Então, desde a gente olhar, né, o nosso processo de gestão de fornecedores, como é que a gente tem uma visão sobre isso, como é que a gente antecipa, como é que a gente faz testes, como é que a gente controla a nossa operação. Então, esse ecossistema ele é muito dinâmico. Só que a alta direção ela não está acompanhando isso ali, o que acontece no dia a dia. E aí você tem que ter um time cuidando da operação, você tem que ter parte do time trabalhando na inteligência de desenvolver novos casos de uso, de conseguir conter novos comportamentos. E como você também trouxe, as estatísticas, quase 70% do time está envolvido na operação. E digo mais, no Brasil, talvez até um pouco mais. Até muito por causa do nosso cenário de ameaça, né? Sim, e talvez indústrias mais regulamentadas você esteja um pouco mais avançado. Isso é obrigatório fazer, Tem né? ali, isso já vem de anos, então a maturidade ela vem sendo trabalhada há muitos anos. Então, o desafio é você organizar toda a tua estrutura dentro da tua área para que você possa ter cada vez mais respostas a incidentes mais automatizadas, mais sendo tratadas no nível 1, para que o nível 2 e 3 possa trabalhar muito mais em criar novos cenários e poder antecipar, e você traduzir os riscos atuais numa linguagem muito mais executiva, onde você consiga traduzir isso de uma forma muito clara, de mais um tipo de risco de negócio, porque não existe só o risco de cibersegurança. Quando a gente olha para a empresa, ela tem uma série de riscos, e você levar o apetite de risco para a alta direção. E aí sim você conseguir orquestrar tudo isso. Então eu diria que aqui é um pouco desse desafio que a gente vive no dia a dia, e muito orquestrado aqui. E aí a gente olhando aqui 3 cenários diferentes, né? A gente numa visão de cliente, né? Você numa visão de advisor e de canal, e ali uma visão de fabricante. E como a gente consegue organizar tudo isso, né? Que de forma fabricante, advisor e empresa, a gente trabalha organizado, orquestrado para conseguir conter os ataques. Eu gosto muito de comentar, né, Godoy, com nossos clientes, nessas conversas que a gente tem, que o nosso papel como fabricante, né, nós não somos caixinhas, né? Nós somos fábrica de software, né? Nós desenvolvemos software para resolver problemas de segurança. Então, a nossa missão é entender o dia a dia operacional de vocês e desenvolver
tecnologias, estratégias, produtos que buscam, plataformas que buscam resolver esse tipo de situação, né? Então, buscar entender o cenário, se antecipar, entender o nosso cenário local do país. Recentemente, nós tivemos algumas situações, né? Talvez um dos maiores ataques que tem acontecido em cibersegurança do país tem acontecido, aconteceu esse ano. Nos últimos 2 anos tem acontecido bastante, mas estourou muito esse ano, bem exponencial. Há 2 semanas atrás aconteceu uma situação que eu gosto de comentar como exemplos, né, e casos, né. Acho que o WhatsApp, o brasileiro, é um dos maiores usuários de WhatsApp do mundo, né. E nossos amigos descobriram isso, né. Nós tivemos um ataque há 2 semanas atrás que explorou a relação de confiança dos usuários do WhatsApp, e ele começou a mandar um comprovante de pagamento, né, para todo mundo, e quando você clicava, infectava, abria ali e se espalhava. Eu acho que o grande ponto é que muitas máquinas corporativas foram infectadas. Eu acho que uma das coisas que é interessante, quando a gente fala de risco, né, o risco ele é volátil. Não adianta eu fazer aquele mapa de risco e criar um plano diretor em janeiro e garantir que aquele mapa de risco, aquele mapa de calor, ele vai permanecer o resto do ano, né? Da adaptabilidade que ele trouxe. A mutabilidade, E o que Gartner, né, comenta. Exatamente, a Adaptativo. adaptabilidade. Amanhã Dia a sai uma dia. nova vulnerabilidade. Semana passada teve o maior Patch Tuesday da história, né, de 197 patches. Então, toda semana tem uma história nova para contar. E eu acho que a nossa responsabilidade como fábrica é ajudar vocês a dar essa visibilidade e principalmente a orientar aonde é a mudança do leme, para onde navegar hoje. Muito bacana, né? Eu acho que cada conversa que a gente traz, quanto aprendizado, não só das conversas, mas das experiências. Eu costumo dizer que tenta aprender muito com ataque bem sucedido. A gente dedica muito pouco ao ataque mal sucedido, né? Eu falo muito sobre, né, o mercado fala sobre o mean time to detect, mean time to discover. O quanto um atacante está usando diversas técnicas para, no final do dia, eu costumo dizer que ele é fragmentado quando ele aperta um botãozinho chamado CC, comando e controle. Ele junta todo aquele microcódigo e toma o seu ambiente, que é o que acontece, né, nessa próxima imagem. É aí que o pânico é gerado. Mas antes de tudo isso acontecer, diversos sensores no nosso ambiente foram responsivos, né? Então, o endpoint eventualmente conseguiu aquela proteção, né? O workload foi protegido, né? Na camada ali do Kubernetes, eu tenho uma solução de proteção da trend, e aí eventualmente eu não tenho uma proteção lá no meu e-mail. Mais uma camada sendo explorada, né? Conversa boa. Eu não sei o quanto vocês têm acompanhado, mas estatísticas também, eu gosto de usar números reais, mas 90% dos ataques começam por e-mails, né? Por que e-mail? Porque e-mail é engenharia social, né? Ele ativa o elo humano do processo, né? Então, e nós temos algumas características no país, né? A gente fala português, né? Pode parecer meio óbvio, né? Mas é o maior país continental que fala a língua portuguesa. É a língua mais simples. Então, assim, nosso atacante explora isso. Explora. Não sei, Godoy, se você puder compartilhar um pouquinho o que você enxerga desse vetor e o quanto risco você enxerga desse vetor. Acho que esse aqui virou já, a gente pode até transformar num caso de uso real, né? De novo, falando de resposta a incidente, ataque e vetores que a gente não cobre. Você trouxe um caso. O endpoint reagiu, várias camadas de proteção elas responderam, mas de repente o cara começa a fazer um ataque por e-mail. A gente tem um caso real, né, passado, onde a gente estava respondendo um ataque, né, um ataque acontecendo, e esse ataque ele tinha sido originado via engenharia social, e ele já estava num nível onde tinha uma movimentação lateral acontecendo, credenciais comprometidas, e a gente conseguiu identificar e neutralizar as credenciais. A partir do momento que a gente conseguiu conter o ataque da engenharia social e neutralizar as credenciais,
o grupo de atacantes usa um novo modus operandi no mesmo ataque. Vamos para ataque de phishing. E a gente começa a receber uma rajada de diferentes tipos de phishing. E aí a gente olha e fala, a gente não está conseguindo conter na primeira camada de proteção. E aquilo passando, né, pelas nossas camadas e os nossos usuários em pleno ataque, conseguindo ali de alguma forma serem comprometidos. E aí a gente precisou de alguma forma subir uma proteção emergencial para a gente poder analisar e-mails, né? E aí, consequentemente, diferentes tipos de phishing que a nossa primeira camada não pegava. Então, quando a gente traz para a prática, a gente vê que realmente o conceito de bala de prata não existe. Você só vai entender a tua resiliência se você testa muito e se você testa numa linha de casos de uso de ataques reais, né? que já foram conhecidos no mercado, ou quando você sofre um ataque, que eu diria que talvez seja o pior cenário, porque você está fazendo o teu exercício em tempo real de um ataque real. E ali é onde você tem realmente um frio na barriga. Então, mas também é uma grande oportunidade de você melhorar processos, de você... De conscientizar no final do dia também dos seus pares, né, da importância da área, né? E tudo isso traduz, de novo, né, é um ciclo. A gente vai pegar esses cenários, vai traduzir isso para risco e vai sentar, por exemplo, lá na alta direção e falar, olha, sofremos um ataque, o ataque foi contido, mas nós tínhamos falhas nos nossos processos e para a gente corrigir para esse caso de uso, a gente tem essas necessidades e aí a gente consegue gerar insumos e fazer uma boa defesa para o ano fiscal, o próximo ano fiscal e conseguir investimento. Ou até mesmo instalar o produto naquele momento e fazer uma negociação financeira um pouco mais à frente. Eu acho que o Godoy é um excelente exemplo, porque no outro painel que você acabou de passar aqui, a gente tava ouvindo, né, e aprendendo um pouquinho, e aí eu acho que o nosso papel de plataforma, né, de criação de união de disciplinas, é onde a gente consegue ajudar a conectar os pontos e a diminuir essa complexidade de risco. Então, eu vejo muitas se fala sobre conscientização interna, os testes de phishing reais, mas o grande ponto, como é que eu consigo conectar os testes de phishing real, né? E aí as estatísticas de teste, quem cai, quem não cai no phishing, etc., com a prática de um dia a dia de um SOC. E aí a nossa responsabilidade é essa. Como, por exemplo, modelar que quando eu faço um teste de campanha, 30% dos meus usuários caem. Legal, mas quem é esse usuário? Pô, desses 30%, 10 são super users, que têm mais privilégio, mais acesso, né? Ou é aquele executivo que não entrou junto comigo e não está ali com o duplo fator de autenticação ligado, e etc. Então eu conecto isso. E aí, quando eu tenho um caso real como um caso de um ataque real, na hora do SOC, quem eu priorizo? Então, poder modelar, transformar incidente, ataque, spam, phishing em risco personalizável para uma entidade, para um usuário, para uma máquina, para um container, para uma área de negócios, eu acho que essa é a nossa missão como fábrica. Ajudar vocês transformar, né, transmutar a complexidade que existe, seja de produtos da própria Trend ou como de terceiros, interconectar isso e te dar realmente ali a visão de para onde eu tenho que olhar. Eu acho que essa é a nossa missão. Obrigado, Felipe. Obrigado, Godoy. Eu acho que a discussão aqui ela é longa, né, e muito boa de se praticar, né. Eu lembro, vou trazer a imagem, há um tempo atrás nós falávamos que segurança é um guarda-chuva. Lembra? Imagens, né? E como nós transformamos em guarda-chuva, não resolve mais. Né? De fato, nós temos que ser adaptivo. Eu trouxe um ponto, Godoy, que eu acho muito importante no contexto guarda-chuva. Segurança não pode ser vista como eu vou proteger o meu negócio. Entender cada caso de uso, cada aplicação, cada microcomponente, cada Docker, cada servidor, cada banco de dados. E para aquele microprocesso, eu preciso adaptar a minha segurança. Né? Acho que você trouxe essa questão do caso de uso. Cara, foi maravilhoso, porque, de fato, nós precisamos repensar a cibersegurança, olhar para essas práticas e aplicar reengenharia, mudar a arquitetura. Então, é um trabalho... E para simplificar no final do dia, porque quanto mais complexo, mais fácil para o atacante chegar. Com certeza. E é até legal, né? Estou até com o meu time aqui e
Valeu, galera, pelo apoio e a visita aí. A gente teve um exercício, né, de um caso de uso. E com aquele caso de uso ali, a gente conseguiu entender todas as etapas nossas que falharam. Simples assim. Então, o exercício do caso de uso ele é fundamental. Então, testar, retestar, experimentar, tudo isso traz ali um nível de maturidade bom. Bom, o nosso tempo aqui acabou, né? É curto, daria para a gente ficar aqui muito mais tempo. A gente fala pouco, né? A gente gosta de compartilhar experiências, né? Mas é isso. Então, acho que fica aí a contribuição para nós, Obrigado, né? Godoy. Para toda essa galera aí que guardou um tempo aí para escutar o que a gente falou. Espero que de alguma forma a gente possa ter contribuído, né? E vamos que vamos, né? Segurança é um dever de todos nós aqui. Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal. Obrigado, viu? Ótimo evento, viu? Obrigado.